Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. É uma bênção de Deus poder estar com vocês mais uma vez em nosso momento de ensino da Palavra de Deus. É o nosso momento de ensino da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós estamos aqui para aprendermos das Sagradas Escrituras, aprendemos um pouco mais, né, meus amados, porque o aprendizado, né, o conhecimento bíblico, ele tem que ser constante, né? O nosso alimento da Palavra de Deus tem que ser constantemente. E esse aprendizado, ele nunca tem fim, nunca vai chegar num limite, né? Então nunca vamos poder falar, não, eu já sei tudo de Deus, eu sei tudo da Bíblia Sagrada. Todos nós temos que aprender a cada dia mais, e quanto mais nós somos usados no ministério, na obra do Senhor, independente da função dentro do ministério, mais ainda nós temos que ter o conhecimento da Palavra de Deus, mais ainda nós temos que ter estrutura, e essa estrutura é através da Palavra do Senhor. Então o conhecimento bíblico, o aprendizado, ele nos fortalece cada vez mais, né? Então todos nós temos que ter o conhecimento da Palavra de Deus, aprender dela cada dia mais. E aqueles que atuam no ministério, ainda mais, para se fortalecer ainda mais, porque o levante do adversário, ele é mais intenso, né? Nós estivemos estudando, né, ensinos passados, tivemos uma série de ensinos, acho que foi 7, né, dentro de um único tema, né? Em cada ensino nós falamos de algo dentro daquele mesmo tema, que era onde nós estaremos, né, após a morte. Aí nós falamos sobre o céu, né, o paraíso, falamos sobre o inferno, nós trouxemos aqui a parábola do rico e Lázaro, aprendemos que não era uma parábola, nós tivemos conhecimento, né, inicial sobre alma e espírito, corpo, alma e espírito, enfim. Tudo que nós aprendemos, amados, nos ensinos passados, todos eles são baseados em interpretações bíblicas. E existem vários tipos de interpretação bíblica, né? Então nós podemos usar da interpretação bíblica de diversas maneiras. E para fazer aquela série de ensinos, por exemplo, eu utilizei diversos modos, né, de interpretação bíblica, de acordo com a necessidade de cada ensino, de cada assunto, né, tratado dentro daquele tema. Então, existem diversas maneiras pelo qual nós podemos interpretar as Sagradas Escrituras. E neste ensino de hoje eu quero falar sobre interpretação bíblica, tá? Vamos entrando já dentro do assunto, né, sobre interpretação bíblica. Nós temos que entender primeiramente, né, introdutoriamente, que a interpretação bíblica, ela não deve ser encarada apenas como uma obrigação por aqueles que estão ou têm, né, um ministério ali voltado a alguma coisa vinculado à palavra de Deus, na pregação, no ensino, no evangelismo, enfim, em hipótese alguma. Muito pelo contrário, ele tem que ser encarado como uma necessidade por toda a igreja. Então não é porque, quem sabe, você não tem um chamado dentro do ministério da palavra, né, por exemplo, que para você isso não serve, não funciona, e deixa isso de lado. O mal dos cristãos é aprender a Bíblia, buscar ler a Bíblia só porque tem um ministério, só porque tem algo a fazer. E não. Todos os cristãos, independente se ele tem um chamado dentro da obra em específico ou não, ele tem que aprender das Sagradas Escrituras. Como eu disse inicialmente, a Bíblia Sagrada, o conhecimento bíblico, o aprendizado, nos dá estrutura espiritual, nos dá estrutura diante das adversidades, enfim. Tudo é através da Palavra de Deus. Então, o erro do ser humano, ou os erros, né, eles tendem a diminuir, né, os erros do cristão, né, tendem a diminuir em sua quantidade e proporção quando ele conhece as Escrituras Sagradas, independente se ele é alguém aplicado na obra ou se ele não faz nenhuma obra. As pessoas, elas acham que, não, porque eu não tenho ministério do ensino, então eu não preciso ler a Bíblia. Não, porque eu não prego, então eu não preciso ler a Bíblia. Existem pessoas que pregam e já nem leem a Bíblia, né? Nem estudam, se preocupam em estudar a Bíblia. Ou às vezes se contenta apenas com aquilo que entende para ele está muito bom, então não procura crescer, né, na graça e no conhecimento de Deus através da palavra. Jesus bem disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Então é complicado. Nós tendenciamos a errar mais, nós vamos errar mais, fazer mais
coisas erradas e intensificar mais os nossos erros se nós tivermos menos conhecimento da palavra de Deus, tá? Então isso, obviamente, não se aplica apenas àquele que tem um chamado para o ministério, tá? Então, a interpretação bíblica, o que nós vamos aprender hoje, não compete apenas a quem tem um chamado no ministério da palavra. Até porque nós vamos aprender algo aqui, uma coisa assim, digamos assim, mais básica, né? Nós não vamos trazer uma profundeza gigantesca, porque senão vira uma aula teológica e não um estudo bíblico, tá? E outra coisa, né? Existem várias formas de interpretar as Sagradas Escrituras. Existe uma forma mais profunda, mais exaustiva, mais minuciosa, mas também existem formas assim um pouco mais fáceis, práticas e objetivas. E é disso que nós vamos falar, tá? É uma maneira pelo qual qualquer cristão, independente se ele é aplicado na leitura, ali no conhecimento bíblico ou não, ele consegue fazer, tá? E isso é necessário, amados. A nossa igreja, não estou falando a igreja, nosso ministério multiforme, mas a nossa igreja atual, ela precisa muito crescer no conhecimento de Deus e através da palavra do Senhor. Muitas pessoas estão sendo levadas porque não conhecem bem a Bíblia, tá? Pregam errado, falam errado, ensinam errado, entendem errado, vivem errado porque não conhecem a Bíblia. Acha que é porque é cristão, já até em 30 anos, 40 anos cristão, acha que tá bom já, e não é assim. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a heresia, ela existe. E a heresia, ela não vem assim de uma forma catastrófica, tipo, Jesus não é Deus, ou Deus não é perfeito. Não vem de uma maneira assim tão agressiva. Muitas das vezes ela vem de um modo mais tranquilo, mais suave, e as pessoas às vezes não percebem. Tá? Dentro do contexto escatológico, por exemplo, quando fala de Apocalipse, a volta de Cristo e tal, e o que mais existe de heresia dentro disso, meus amados, foi esse motivo pelo qual eu decidi fazer o mestrado em escatologia. Eu poderia fazer o mestrado em outra coisa dentro da teologia, mas eu decidi fazer em escatologia por causa da necessidade das pessoas que estão aprendendo errado, ensinando errado, falando asneiras, coisas que não tem nada a ver, que não está na Bíblia, que a Bíblia não ensina. E isso é muito perigoso para a vida espiritual da nossa igreja, da igreja atual. Então, por essa questão, é necessário que nós aprendamos a entender e compreender a Bíblia Sagrada da maneira correta. É isso que nós vamos entender hoje, tá? Pelo menos um pouco sobre isso. Interpretação bíblica. Bom, vamos falar da base da interpretação. A teologia, ela contém várias matérias dentro da teologia. O que significa teologia? A palavra teologia significa ciência de Deus ou estudo de Deus, tá? Quando nós aprendemos a teologia, né, estudamos a teologia, nós estamos aprendendo coisas que estão totalmente vinculadas a Deus. Por exemplo, dentro da teologia tem uma matéria chamada amartiologia. A martiologia, quando se fala de amartiologia, né, ou amartia, está falando sobre o pecado, é a doutrina do pecado, e nós aprendemos tudo sobre o pecado. Então nós sabemos que o pecado é contra a vontade de Deus e tal, então são tanto básico como as questões mais profundas, né? Então, tanto é que a palavra amartia, né, ela vem de errar o alvo, né? E a martiologia seria o estudo sobre a amartia. Amartia é errar o alvo, que significa pecado, tá? Então essa, por exemplo, é uma das matérias da teologia. Mas a teologia tem outras matérias, como antropologia, por exemplo. A antropologia bíblica, ela é um estudo sobre o homem, mas porém vinculado a Deus. Nós temos o estudo de bibliologia, panorama bíblico, angelologia, demoniologia, seitas e heresias, educação cristã, enfim, tem várias outras matérias dentro da teologia, tá? E existem duas matérias da teologia que ela se vincula muito a essa questão da palavra de Deus no sentido de exposição e interpretação, tá? Uma das matérias, por exemplo, é conhecida como homilética. A homilética, ela é a arte de pregar. Através da homilética nós aprendemos a, por exemplo, elaborar um sermão, elaborar um estudo e tal, e aplicar isso, né? As maneiras pelo qual eu posso aí aplicar essas coisas que eu venho a construir.
construir, né? Tudo isso, obviamente, vinculado à Bíblia, nós estamos falando de teologia, tá? Então, essa é a homilética. Existe uma outra matéria conhecida como hermenêutica. Enquanto a homilética, ela é a arte de pregar, a hermenêutica, ela é a arte de interpretar, tá? Então, através da hermenêutica, né, que ela ensina como que eu posso interpretar os textos da palavra de Deus, os versos, as passagens. Então tudo que se vincula à interpretação é a hermenêutica que vai ensinar. Então se eu tenho a homilética, eu sei desenhar um sermão, eu sei montar um estudo, mas eu não tenho a hermenêutica, então eu estou muito falho na obra de Deus. Estou com uma falha muito grande. Por quê? Porque eu sei montar o estudo e eu vou saber passar porque eu conheço da homilética, mas eu não tenho a hermenêutica, então eu não sei interpretar. O que existe, infelizmente, dentro de nossas igrejas nos dias de hoje, tá? Pessoas que conhecem, às vezes não porque fizeram um curso de teologia, mas aprendeu na prática, né, da homilética, sabe montar um estudo, um ensino, uma pregação e sabe pregar e falar bem, tem a eloquência, mas não tem a hermenêutica, não sabe interpretar os textos bíblicos, tá? Tem pessoas que decoram as coisas da Bíblia, decoram a Bíblia Sagrada, decoram passagens da Bíblia e citam como se tivesse, sabe, citando um ditado popular, tipo uma coisa, se torna simples para ele ou para ela, mas na hora de interpretar, interpreta de maneira errada e acaba passando coisas dentro daquela passagem, dentro daquele contexto bíblico, por exemplo, que está contra a Bíblia Sagrada, fora dos padrões de Deus e se torna uma heresia e acaba atrapalhando muito a obra de Deus, atrapalha o crescimento da igreja, atrapalha o corpo de Cristo, atrapalha a vida dos membros, atrapalha muita coisa. Esse é o poder da heresia. Isso, quando não mata a pessoa, infelizmente acaba conduzindo a pessoa à perdição. Tá? Então, ter a homilética dentro de si é maravilhoso, tá? Como eu disse, tem pessoas que nunca fizeram um curso de teologia, mas sabe das questões da homilética porque aprendeu, né, ali no dia a dia, ali, com as experiências ali do ministério, enfim, da vida ministerial. Mas não tem aquelas questões hermenêuticas dentro de si, não sabe interpretar. E a hermenêutica, então, ela é a arte de interpretar. E a arte de interpretar, ela não é necessariamente uma coisa somente daquele que estuda teologia. Não é só porque eu nunca fiz um curso de teologia, então por isso que eu não sei. Não é exclusivo disso, tá? Existem pessoas que não fizeram um curso de teologia e sabem interpretar a Bíblia. E isso acontece muito através de quem? Do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, meus amados, nós conseguimos desenvolver a hermenêutica em nós, dentro de nós, tá? Então, quando eu comecei a ensinar da Bíblia Sagrada, eu já li a Bíblia já há um tempo antes mesmo da minha conversão, eu já li a Bíblia Sagrada, né? Eu aceitei a Jesus em casa ali, lendo a Bíblia. Antes de se converter, eu já li a Bíblia. Depois que eu me converti, e passando um tempo que eu comecei a frequentar uma igreja e tal, em poucos meses eu já estava ensinando, né, as Escrituras Sagradas. E quando eu comecei a ensinar as Escrituras Sagradas, eu não tinha um curso teológico, mas eu tinha hermenêutica dentro de mim, que os conceitos da hermenêutica, eu nem sabia o que era hermenêutica, mas os conceitos da hermenêutica eram existentes dentro de mim. Tudo isso era ministrado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o principal autor que nos direciona à interpretação bíblica. Porém, não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu não preciso estudar, eu não preciso buscar entender a interpretação. Porque vai chegar um momento em que eu vou acabar interpretando errado, ensinando coisas erradas. Então é bem provável, é necessário que eu venha aprender, né, da hermenêutica. Quem não tem o chamado para a obra ministerial no sentido da palavra de Deus, aprender da hermenêutica num conceito mais técnico, né, numa cadeira de estudo, por exemplo, não é uma coisa assim, digamos assim, tão aprazível, né? E se torna não tão eficiente, entre aspas, na vida da pessoa, tá? Quem tem o chamado para a Bíblia Sagrada, né, as questões do ensino, do estudo, da pregação, obrigatoriamente tem que saber disso. Pelo amor de Deus, como é que a gente vai passar algo para a igreja se nós não temos o conhecimento, uma base bíblica de conhecimento e interpretação das Sagradas Escrituras? Não dá, realmente não dá. Tem que ter.
Mas aqueles que não têm o chamado para isso, pelo menos a base interpretativa tem que conhecer. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, existem heresias e mais heresias, algumas muito bem camufladas. E o conhecimento da palavra de Deus na vida de qualquer cristão é o alicerce dele. Tá? A base e alicerce dele está na Bíblia Sagrada, no conhecimento da palavra. A Bíblia mesmo diz, nem só de pão virá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como eu disse, né, Jesus também falando que muitos erram porque não conhecem as Escrituras Sagradas, né? Ou tem aqueles que conhecem, mas conhecem de uma maneira errada, e aí acaba errando também. Bom, então a base interpretativa, de um modo mais, digamos, básico, todo cristão deve saber. Até mesmo aquele que não tem a chamada para a pregação e ensino da palavra de Deus. E essa é a base que eu quero trazer aqui, tá ok? Bom, vamos lá. Hermenêutica, falei da homilética, falei da hermenêutica. Dentro da hermenêutica, nós aprendemos dois conceitos. Um chamado exegese e outro chamado exegese. Ó, repetindo a palavra, exegese, o outro é exegese. Então um tem o i, o outro não tem, tá? Exegese e exegese. Qual a diferença da exegese e da exegese? Essa palavra exegese é uma palavra grega que significa levar para fora, tá? O que é a exegese? Na exegese eu interpreto um texto tirando coisas daquele texto, tá? Só que esse tirar não está vinculado a anular, tá? A jogar fora. Não é desse tirar que nós estamos falando, tá? Quando eu digo tirar algo do texto, é extrair algo do texto para que então tenha uma interpretação sadia, tá? Então, a exegese sempre vai trazer o ponto de vista do autor do texto. Quando eu pego um texto da Bíblia Sagrada, né, um verso bíblico ali, uma passagem, a exegese, ela me obriga a pegar aquela passagem e extrair dela a interpretação de acordo com o ponto de vista do autor, daquele que estava escrevendo, o ponto de vista bíblico, né, da palavra de Deus, o ponto de vista correto, tá? Já a exegese, ela faz o oposto. Enquanto a exegese é levar para fora, eu extraio algo do texto, para que eu possa, né, ali estar interpretando ou ensinando, a exegese, ela faz o oposto, ela leva para dentro. Seria a interpretação, no caso aqui, com coisas inseridas ao texto, tá? Ou seria o ponto de vista do orador, ou do escritor, do pregador, do educador, do ensinador, por aí vai, né? Então, enquanto a exegese é o ponto de vista do autor do texto, o ponto de vista da Bíblia, a exegese é o ponto de vista da pessoa que está a pregar, ensinar, a escrever, enfim, é o ponto de vista da pessoa. Então, a exegese seria quando a pessoa ela coloca coisas dentro do texto, coisas que não está lá, coisas que o texto ele não quer dizer. Então, ele interpreta o texto segundo o seu ponto de vista particular. Então ele acha na sua mente que o texto ele quer dizer isso. Aí ele vem e fala, é assim, assim, sabe? E ensina e prega desse jeito. Porque na mente dele ele acha que quer dizer isso. Isso é exegese, tá? É errado, totalmente errado. Tá fora do querer da vontade de Deus. O meu ponto de vista não pode ser aplicado dentro das Escrituras e depois posteriormente passar para a igreja. Não posso fazer isso, isso é pecado, isso é errado. Tá? Eu tenho que extrair o ponto de vista ali do autor, o ponto de vista bíblico. Então eu extraio coisas do texto e apresento à igreja. Tá? Essa é a exegese, essa é a forma correta. Agora, quando eu coloco o meu conceito, aquilo que eu acho, ou aquilo que eu quero que a igreja entenda e que eu quero que a igreja aceite, já passa a ser totalmente errado. Tá? Isso não é correto. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E quando se trata de uma pessoa que não tem, né, aí o chamado para o ensinar, né, o pregar a palavra de Deus, que tem um outro chamado dentro do ministério, por exemplo, essa exegese e a exegese, ela tem que ser existente também, esse conhecimento. Por quê? Porque quando ela ouve uma mensagem e ela entende que o pregador ali, o ensinador, ele está colocando o seu conceito, a sua particularidade dentro daquele texto,
e expondo à igreja, a pessoa ela já não absorve aquilo. Ela entende que aquilo é uma mensagem exegética, que não faz parte do contexto bíblico, está fora dos padrões de Deus, da palavra de Deus. Então ela não se alimenta daquilo, a pessoa ela joga aquilo fora, porque não serve para ela. E obviamente não deve servir mesmo, tem que ser jogado fora, porque é uma heresia, é errado, tá? Agora, quando a pessoa ela entende que aquele ensinamento está sendo extraído do texto e é de fato um ensinamento, uma pregação exegética, aí ela absorve aquilo com todo carinho, com todo o amor, e ela tende a crescer mais e mais espiritualmente. Amados, a Bíblia Sagrada tem muitas e muitas profecias e promessas para as nossas vidas. Muitos cristãos não conhecem, porque não leem a Bíblia Sagrada. Existem textos e mais textos, versos e mais versos, que são profecias para com a minha vida, tá? Só que eu não tomo posse delas porque eu nem conheço e nem sei delas. Nas minhas orações eu não coloco diante de Deus aquilo que está prometido para mim nas Escrituras Sagradas. Então eu acabo não pedindo aquilo. A Bíblia nos ensina que se nós estivermos alinhados com Deus, quando nós pedimos algo para Deus que é da vontade dele, amada, a tendência é isso acontecer. Porque é da vontade de Deus. Então se eu peço algo para Deus que Deus não quer para mim, a tendência é não acontecer. Mas se eu peço algo para ele que ele quer para mim, provavelmente vai dar certo, tá? E aí quando eu peço para ele algo que ele já prometeu na Bíblia para mim, amado, não tem como não dar certo, porque é promessa de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, como que eu vou pedir para Deus algo que ele prometeu, que está escrito na Bíblia, só que eu não conheço? Eu não sei, eu não conheço os textos bíblicos, eu não conheço os versos, eu não sei o que está prometido para mim, como que eu vou pedir para Deus algo que já está prometido para mim? Então, provavelmente eu não vou receber, porque eu não estou pedindo, né? Jesus bem disse, né? Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então, eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. Então, quando eu conheço essas questões, exegese e exegese, quando eu ouço uma mensagem que é exegética, eu jogo fora, porque vai me prejudicar espiritualmente, vai me jogar para baixo, vai me levar para o fundo do poço, para o buraco, se, né, ali, eu se alimentar daquilo e tentar viver aquilo. Mas quando eu presencio uma mensagem exegética e absorvo ela, então eu cresço espiritualmente, tá? Aí eu recebo as bênçãos de Deus, os milagres do Senhor acontecem na minha vida e eu me fortaleço cada vez mais na presença e no querer e na vontade de Deus. Lembrando, a nossa salvação depende muito disso, do que? Do conhecimento bíblico e do viver a vontade de Deus, tá? É uma coisa muito, muito, muito séria. Você corre o risco, nós corremos o risco de perder a nossa salvação se nós nos alimentarmos de uma palavra que sai fora do querer e da vontade de Deus. Nós podemos perder a nossa salvação. Então nós temos que viver o querer e a vontade de Deus na palavra certa, que é a palavra exegética. Amém? Bom, então esta é a hermenêutica e esses são dois conceitos que nós temos dentro da hermenêutica, né? Que nós aprendemos, a exegese e a exegese, né? Então nós temos que ficar com a exegese. Amados, tem mais uma parte aqui ainda do ensino que eu gostaria de dar continuidade, mas o nosso tempo ele já está indo embora. Eu gostaria muito de ter dado este ensino, trazer esse ensino todo hoje, tá? Até porque aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais e vamos aprender da exegese na prática. E nós vamos conhecer duas formas que nós temos que ter, todo cristão tem que ter no seu conhecimento, tem que ter guardado dentro de si, para poder não cair nas heresias, naquilo que infelizmente existe por aí, tá? Então eu até ia trazer aqui um modo básico, né, interpretativo, que qualquer pessoa, por mais leigo que seja, conseguiria utilizar e crescer em mais e mais aí na sua vida espiritual, se livrando aí, né, de palavras, de mensagens exegéticas, tá? Mas infelizmente é um pouquinho, digamos assim, minucioso, e eu não quero trazer aqui correndo, né? Vai ficar coisa para trás, tá? Então eu quero agradecer, né, aos nossos irmãos que estiveram até aqui, né? O nosso ensino foi bem, digamos assim, bem, entre aspas, curto, né? Mas são conceitos aí, um conhecimento que tem muito a nos auxiliar e acrescentar
em nossas vidas espirituais. Então, no próximo ensino, amados, nós vamos dar continuidade e finalizar sobre este assunto, tá? Sobre interpretação bíblica. E nós vamos aprender aqui no próximo ensino, nós falamos sobre exegese e exegese, sobre o modo básico de interpretação. Nós vamos conhecer exegese e exegese na prática e os modos básicos de interpretação das Escrituras Sagradas, tá? Para a gente poder aplicar em nossas vidas e crescer mais e mais aí na presença e no querer de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, interceder, né, pela sua família, pela sua casa e pelo seu lar, em nome de Jesus. Então, apresente diante de Deus o impossível da sua vida nesse momento. Aquilo que é impossível, você sabe que é impossível, que está difícil para você, apresenta nesse momento em oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, glorioso Jesus, te damos graças, ó Pai. Acima de tudo e todas as coisas, Tu és Deus, e nós cremos, ó Pai, no agir e no mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Te pedimos, Deus, para que o Senhor venha realizar o Teu grande milagre, realizar a Tua grande obra sobre a vida de cada um. Aquilo que é impossível para os Teus servos, Deus, para o Senhor não é. Nós sabemos disso. Então te pedimos, Pai, entra com providência, Senhor Jesus, e segundo a Tua palavra, meu Pai, cumpra a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a vida dos Teus filhos, que todo mal que tem se levantado contra cada lar caia por terra, e que Tua bênção venha estar sobre cada vida, a cada dia mais, e o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja em cada coração, e todos juntos digamos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz, meus amados. Deus abençoe.